Neurociência e disciplina nos estudos, o caminho para o autodomínio. Quero começar falando hoje sobre neurociência e autodisciplina. Se disciplinar é estudar, ter disciplina, dominar a disciplina, que é o grande dificuldade da maioria das pessoas. Eu trouxe aqui alguns elementos da neurociência para ajudar você a entender como que você vai conseguir desenvolver essa disciplina. É importante deixar claro, antes de tudo, que quando nós falamos em disciplina, quando nós falamos em pesquisas na área da neurociência, para que você seja uma pessoa disciplinada, é importante levar em conta que as pesquisas, elas não são caminhos 100% eficazes. Elas apenas apontam os melhores caminhos daquilo que você precisa executar. É importante que você faça os seus testes também. É importante que você, como uma personalidade única, como um ser único, faça os testes e verifique aquilo que funciona e não funciona para você. A busca pela disciplina, muitas vezes, ela vai ser longa. Não é simples. Entendeu? Esses dias eu compartilhei nas redes sociais uma frase. Disciplina é um caso de amor e ódio. A gente ama quando é disciplinado, mas odeia quando não é. Entendeu? Fica se martirizando. Então a proposta aqui é apontar mais alguns caminhos, além de vários caminhos que eu tenho apontado aqui no canal, para ajudar você a ter essa disciplina. E por que ela é importante? Você já sabe, né, que tem que estudar. E para estudar precisa da disciplina. Esse é um elemento fundamental. E para começar falando, é tão importante isso. A disciplina que se transforma em hábito. Lá no método 5, eu trabalho com uma tríade. Quem é do método 5 sabe. Motivação, disciplina e hábito. Motivação, seus motivos. Disciplina, se forçar a fazer. Mas o ponto não é sempre ser algo difícil de ser executado. O ponto é transformar a disciplina em hábito. Porque quando você transforma a disciplina em hábito, você começa a facilitar o processo de execução. Não é simples. Tá? Algumas pesquisas, tem um livro chamado Micro Hábitos, do B.J. Fogg, que eu já trabalhei no Piscinecast com esse livro, lições desse livro. Ele é um pesquisador na área de hábitos e ele mostra como que a formação desses hábitos depende de atividades rotineiras. O grande erro da maioria das pessoas, quando se trata de formação de disciplina para estudar, é justamente achar que, por exemplo, se hoje eu fui disciplinado, eu vou ser disciplinado amanhã também. Ou sei lá, eu estou há uma semana estudando de forma disciplinada. Então tudo bem, agora tá fácil, né? Eu costumo comentar com todo mundo que a minha visão, e isso eu já tratei em outros textos falando que não existe um tempo certo para formar hábito. Não existe, isso é um grande mito. As pessoas gostam de trabalhar com 30 dias, 28 dias, porque você começa a fortalecer ali um ritmo, uma rotina. Mas você pode ter uma recaída, né? Eu não sei se esse é o termo correto, recaída, né? Porque parece que é uma coisa muito ruim, mas você pode voltar a velhos hábitos, vamos chamar assim, voltar a hábitos ruins. Então digamos que você está estudando bem há 30 dias e de repente você, sei lá, tem uma gripe, deixa de estudar uma semana. Como é muito comum esses comentários aqui no canal do Professor Piscine. A pessoa deixa de estudar por uma semana ou 2, 3 dias. Ele não consegue voltar ao hábito. Ele fica num hábito ruim. Então ele volta lá a ficar na rede social ou fazer outra coisa. É aí que você tem que tomar cuidado. A minha visão pessoal é a seguinte. Eu não falo que eu tenho um hábito formado em menos de um ano. E olha lá, cara. E olha lá. E assim, eu sou muito cético em relação a isso. Eu costumo dizer que você precisa estar constantemente observando. Fica mais fácil com o hábito? Fica. Por exemplo, aquilo que era muito difícil para você, por exemplo, sentar na sua cadeira para estudar. Quando você começa a criar um ritmo, é mais fácil. Mas se você deslizar um pouquinho, você cai em velhos hábitos, em hábitos ruins. E é justamente aí que você tem que tomar cuidado. Entende? É justamente aí que você tem que tomar cuidado. Eu sei que talvez algumas pessoas falem assim: professor, então nunca vai ser fácil. Olha, pessoal, 100% fácil eu acredito que não. Eu acredito que não vai ser 100% fácil. Por quê? Porque, algo que eu sempre tenho dito aqui, o estudo é algo que torna você uma pessoa melhor.
tudo que torna você uma pessoa melhor é mais difícil. Em termos de atividades, em termos de execução. Em termos de execução. Entendeu? Em termos de execução. Ele é mais difícil. E a disciplina, ela é justamente essa força. O grande ponto também é você tomar muito cuidado com você ter uma visão muito disciplinada a ponto de começar a se cobrar demais e começar a se frustrar a ponto de desistir. O excesso de autocobrança não é bom. O excesso de autocobrança não é bom. Você precisa ter aquele meio termo. Não que você vai se deixar totalmente solto, porque também é ruim, né? Ah, não vou me cobrar não, vou ficar em paz. Aí acaba caindo naquelas falácias do tipo, eu faço do meu tempo, mas aí a pessoa nunca faz. Também não é assim. Então é uma linha muito tênue entre se cobrar demais ou relaxar demais. Uma coisa que eu sempre falo nos meus acompanhamentos com o pessoal. Eu falo, olha, aqui nós fazemos um sistema de cobrança de metas, mas não para que você se sinta oprimido, entendeu? A ideia é que você continue. Tenha um reforço positivo. Comece a ver na disciplina algo positivo. Não unicamente punitivo. Unicamente punitivo é o que atrapalha, tá? Outro elemento da neurociência na disciplina dos estudos é o foco e a atenção, né? O Daniel Goleman é um pesquisador que trabalhou de uma forma muito interessante no livro Foco. Já falei sobre esse livro também no Psinecast, lá no meu podcast, o Psinecast. Justamente que o foco, ele ajuda você também a ser disciplinado. E aqui eu não estou falando justamente só de foco nos estudos, mas o foco na atividade que você precisa executar, né? E aí é importante deixar claro que algumas pessoas, por exemplo, com TDAH, podem ter um problema a mais com isso. Por isso que é importante você procurar um especialista. E eu sempre falo aqui, procure um especialista. Não fique falando que você... eu acho que eu tenho isso, por isso que eu não faço o que eu preciso fazer. Tem gente que... Eu já atendi pessoas que falaram, não, professor, eu tenho TDAH, por isso que eu não consigo parar, por isso que eu não consigo ter foco. Fez o exame, tudo certinho, deu lá. Não, você não tem. Entendeu? Aí que é o ponto. O foco é justamente você ter consciência daquilo que você deseja. Não dá pra você ter foco naquilo que você não tem consciência, que você não sabe o que você quer. E o foco vai ajudar você a manter a sua disciplina. Uma forma de você manter o foco é evitando as distrações. E quando eu digo distrações, são justamente elementos que podem tirar você do caminho. Desde alguém que atrapalha você no momento, até você deixar, por exemplo, num ambiente de estudo, várias formas de se distrair. São elementos que atrapalham muito. Então você precisa tomar muito cuidado com esse foco que você constrói. Porque o foco também, em termos de estudo, é algo construído. Você vai construindo aos poucos para desenvolver cada vez mais foco. Caminha junto, tá? Caminha junto. Não dá para você ser disciplinado se você não tiver foco. Então, é um elemento que você vai trabalhando. E lembrando também que foco é muito de uma autorregulação. Autorregulação. Lógico, toda a autodisciplina que eu estou falando aqui acaba caindo nesse aspecto de autorregulação. O que é autorregulação? É você dominar a si mesmo. Poxa, eu acabei de sentar para estudar. Quero ver o celular. Não. Entendeu? Lógico que é muito simples eu falar isso aqui para você. Mas para você começar a ter autorregulação, você tem que ter você tem que começar a pensar sobre como você pensa. O chamado metapensamento. Metapensamento. É o pensar sobre o pensar. Professor Piscine, o que significa isso? Consciência, por exemplo, quando você está aqui e você pega o celular. Pega o celular e... Opa, peraí, por que eu peguei o celular? Quem já não passou por isso, quando está numa fase, por exemplo, de construir uma disciplina ou numa fase de detox digital. Detox digital significa que você está eliminando mídias digitais da sua vida, está reduzindo o uso de mídias digitais na sua vida, né? Mídias sociais, mídias digitais. Então, às vezes, durante esse processo, a pessoa ela pode se ver fazendo coisas que antes fazia de forma automatizada. Pegar um celular e abrir uma rede social. Uma coisa que eu faço muito e automático quando eu sento no computador é abrir a aba do YouTube na aba de administrativa, né, onde eu vejo os comentários, que é uma coisa que eu agora estou reduzindo.
né? Então, eu abro o computador, por exemplo, hoje de manhã, quando eu fui fazer uma leitura de um livro, eu abri o computador e eu ia abrir a aba, eu falei, não, para aí, não vou fazer nada. Fechei meu computador e fui ler o meu livro. Entende? Isso é uma autorregulação, é você pensar sobre a maneira que você age, pensar sobre a maneira como você pensa e começar a mudar as suas ações. Não é simples, não é simples. Porque é sempre um jogo interno entre eu quero fazer isso e ao mesmo tempo eu não quero fazer isso, né? É algo construído. Não é muito simples dizer isso aqui pra vocês. Não é muito simples, mas é algo que você vai construindo. Mas não dá pra você criar esse hábito se você não tiver essa consciência, né? Se você não tiver essa consciência. Então, assim, não torne essas ações inconscientes, né? O que eu quero dizer com inconsciente quando eu digo aqui muitas vezes no canal? Que é você executar algumas ações que você não toma consciência. É de forma automatizada. Como eu acabei de dar o exemplo aqui. Outro elemento, falando em autorregulação, é justamente a autorregulação emocional. Engraçado que aqui tem um participante no nosso chat que é quociente emocional, que é o termo que o Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, utilizou para determinar o que seria esse quociente emocional, a capacidade da pessoa de ter uma inteligência emocional. Lógico, isso é um termo que o Daniel Goleman vai cunhar baseado nas pesquisas dele na área da área do emocional do cérebro, principalmente baseando nos estudos do Joseph Ledoux, onde ele tem o lado emocional do cérebro. Tem outros pesquisadores que também tratam disso. E o que quer dizer com essa questão emocional? O emocional muitas vezes é um impulso no seu cérebro. Agir passionalmente, com paixão, emocionalmente, é um agir muitas vezes sem pensar, né? Tem muito a ver com o que eu acabei de falar, né? Da autorregulação. Tomar cuidado com as suas emoções, cuidar das suas emoções, compreender as suas emoções, entender, sentir o seu corpo, o que está se passando em cada momento. Então, por exemplo, você chegou agora para estudar, sentou na sua cadeira, alguém mandou um WhatsApp: fulano, você é um trouxa. Como eu sou um trouxa? Aí você fala, não, peraí, calma. Acabei de escutar aqui a live do professor Piscina, ele falou pra eu ter autocontrole. E você não vai responder a pessoa e você tenta estudar. Mas quando você tenta estudar, seu cérebro fica, mas quem que ele pensa que ele é pra me chamar de trouxa? Ele que é trouxa. E aquela vez que ele fez tal coisa? Então, aquilo tá, entendeu? Aquilo está mexendo com você. Lidar com as emoções nem sempre é muito fácil. Eu dei um exemplo aqui muito bobinho, muito banal. Lidar com as emoções talvez precise até de um suporte terapêutico, de um suporte de especialista, dependendo do grau das emoções e da confusão de emoções que você anda sentindo na sua vida. Por exemplo, você pode estar passando por um momento emocionalmente difícil. E você não precisa ficar... o tempo inteiro achando que você precisa ter... eu preciso sempre ter o autodomínio. Tudo bem, o autodomínio, que nós estamos falando aqui, a autorregulação, ela é importante. Você conseguir se concentrar, conseguir controlar as suas emoções é importante? Lógico que é. Só que muitas vezes você pode contar com a ajuda de um profissional. E isso não torna você uma pessoa pior e nem menor e nem ruim por fazer isso. Você não é fraco por fazer isso, né? Eu vejo isso muito com alunos homens que eu atendo. Se procurar um especialista é ruim. Não, procurar alguém para me ajudar é ruim, porque eu tenho que fazer isso sozinho. Não, cara, às vezes você pode contar com alguém. Não fique criando essas situações na sua cabeça. Criando regras para sua vida na sua cabeça. Entendeu? De que tem que ser dessa forma e se não for assim não dá certo. Eu tô falando isso aqui pra vocês de uma pessoa que muitas vezes fez isso na própria vida, né? De que, tem que seguir essa regra que eu estabeleci pra mim mesmo. Não, cara, não precisa. Você pode contar com a ajuda de alguém e viver bem, que é o mais importante. O grande ponto, e é o objetivo que nós estamos tratando aqui, é o de estudar. Entendeu? Você está conseguindo estudar sozinho? Não tô. Então procura uma ajuda de um especialista, de alguém para te ajudar, um professor, algo do tipo.
Já falamos várias vezes que a própria live que nós fazemos todas as semanas é uma forma de ajuda. Entre muitas aspas aqui, não quero parecer aqui que eu sou o grande sabedor de tudo e estou guiando todo mundo. Jamais. Longe de mim ser isso aqui. Aqui é uma conversa muito franca que nós temos, inclusive no chat, quando vocês são livres para conversar aqui e ninguém fica enchendo o saco aqui, porque senão é banido, sai fora. Aqui é livre para você conversar e expor aquilo que muitas vezes está incomodando você na questão dos estudos, e nessa minha fala com você de maneira generalizada aqui para todos, aprender alguma coisa, descobrir alguma coisa, né? E melhorar de alguma maneira, ter autoconsciência. A gente só pode melhorar um problema quando é consciente desse problema, e principalmente nas questões emocionais. Então, o que ajuda você muito, voltando aqui na questão da autorregulação emocional, é reconhecer as suas emoções. Saber, cara, quando você tá triste, saber quando você tá alegre, saber quando você tá com raiva. Entendeu? Às vezes você senta pra estudar e fala, poxa, eu não consigo estudar, mas você está ansioso por uma situação que tá pra acontecer. Digamos, alguém vai vir na sua casa. Eu sou assim. Se alguém fala, Leandro, vamos 3 horas da tarde lá no centro. Eu não consigo sentar e trabalhar. Eu fico já pensando em ir lá num lugar, entendeu? Aí eu procuro fazer outro tipo de atividade. Uma atividade mais simples. Por quê? Porque eu vou melhorando, eu vou procurando formas de lidar da maneira que eu sou emocionalmente. Entendeu o que eu quero dizer? São estratégias que você vai utilizando na sua vida. E vai testando. Para ver se funciona ou não funciona. Certo? Para ver se funciona ou não funciona. Outro elemento importante na neurociência e disciplina nos estudos é a automação de tarefas. Acaba sendo um pouco parecido com a formação de hábitos. Mas o que eu quero dizer com automação de tarefas? Às vezes existem elementos que você pode colocar na sua rotina que não depende de você ter que executar sempre. Vamos dar um exemplo, então. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Inclusive, até um atendimento recente, uma pessoa que tá estudando por uma prova, eu falei, olha, faça isso aqui. Que é deixar as coisas prontas. Muitas pessoas que eu atendo têm uma rotina muito complicada de trabalho. Elas começam a trabalhar 6, 7 horas da manhã, voltam 8 horas da noite para estudar. É uma rotina muito, muito extenuante. São poucas as pessoas que eu atendi que não tinham uma rotina extenuante assim. E nesses casos, você não pode, por exemplo, eu vou chegar na minha casa, vou pegar meu livro, aí eu vou abrir na página. Não, cara, você deixa tudo certinho de manhã. Deixa o seu livro aberto, sua canetinha ali em cima, o seu bloco de notas aberto, o seu computador ali parado. Você deixa o seu local de estudos montadinho, para quando você chegar, só estudar. É uma forma de automação. Entendeu? Uma forma de automação. Então você tem que começar a pensar que se a barreira for grande, né? Se a barreira for grande para você iniciar algo, é muito difícil. Né? Eu vi falar muito disso no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Ele falava de exercício físico, né? Que muitas pessoas faziam o quê? Elas dormiam com a roupa de ginástica. Pra quê? Pra quando acordar cedo, o tênis do lado da cama, acordar cedo, zumbi mesmo. O que eu quero dizer um zumbi, né? Bêbado de sono, a pessoa só coloca o tênis, sai cambaleando, batendo na porta, mas vai. Porque quando você iniciar o processo, é mais fácil de continuar. Muitas vezes a barreira está em iniciar o processo de estudo. Sentar na sua cadeira, abrir o seu livro. E quanto mais etapas tiver, pior será. Então você tem que cortar estas etapas. Reduzir essas etapas ao mínimo possível. Para você só sentar, olhar para o livro e falar, eu só saio daqui depois de 1 hora, depois de 2 horas. E fica olhando para aquele livro ali, ele encarando você encarando o livro, olhando para ele o tempo inteiro e falando, livro, eu não saio daqui se eu não começar a ler você. Você tem essa conversa com os estudos. Ou com a sua videoaula. Entende? É um elemento. É uma forma que você pode usar para ajudar você nesse processo de disciplina. Se não, mais uma vez, etapas e etapas vão sendo barreiras e desculpas que você aumenta. Que você cria para si mesmo. É fácil criar desculpas. É fácil. Muitas vezes eu já cheguei aqui e falei, vou estudar. Não, só posso estudar depois que comprar um livro novo. Desculpa, procrastinação.
Entendeu? A gente cria isso. E tem que tomar cuidado com essas coisas que nós vamos criando para nós mesmos como formas de fugir do que precisa ser feito. Né? Fugir do que precisa ser feito. Quem falou muito bem sobre isso é o Steven Pressfield naquele livro A Guerra da Arte, né? Que é a resistência. Nós tratamos também... Todos os livros que eu falo aqui eu tratei no Piscinecast. Dá uma geral lá no Piscinecast que geralmente eu sempre trato desses temas lá. E o último elemento da neurociência para você ser disciplinado nos estudos é o descanso e sono adequado. Então, várias pesquisas na área do sono, pesquisadores... Tem uma palestra interessante sobre o sono no TED Talks. Me esqueci o nome do pesquisador, mas vale a pena você colocar sono TED Talks. Você vai ver uma pesquisa muito interessante mostrando que o sono, muitas vezes, não está só ligado à área de você restabelecer as suas energias do dia, que é o que a gente acredita, né? Eu tô cansado, então eu tenho que restabelecer minhas energias. Os pesquisadores estão começando a perceber que o sono também é um processo de limpeza de memórias, de manter na memória aquilo que é importante. É como se fizesse uma limpeza no seu cérebro daquilo que é importante. O grande ponto, e uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, é o seguinte: se você não descansa por querer, você descansa forçado. E descansar forçado significa você chegar num dia e falar: hoje eu não vou estudar porque eu não aguento mais. Você tá num bom ritmo, estudando, você fala: não, nem vou dormir, nem vou tirar pausa. Tô estudando 8, 9 horas direto, trabalhando. Você fala: não, tô bem. O professor Piscine falou que eu preciso tirar pausa. Ontem estudei até 3 da manhã, hoje acordei 6 da manhã, tô bala, inteiro. Vai. O preço vai ser cobrado lá longe. Com juros. Entendeu? O seu organismo cobra você com juros. Ele não cobra você na hora. Hoje eu posso dormir 3 da manhã, acordar amanhã às 6, postar 10. Entendeu? Hoje é terça, sexta-feira eu posso estar sentindo o efeito disso. Posso passar o dia inteiro quebrado, com a minha cabeça pensando em outra coisa, entendeu? Chegar e falar: não vou estudar hoje. Por quê? Porque eu não mantive o ritmo. Não mantive aquele ritmo importante de descanso, de estudo. Quanto mais você consegue manter um ritmo de descanso, sono regular e estudo, melhor. É lógico, às vezes eu falo isso aqui e muitas pessoas que são alunos, já atendi vários, que fazem plantões na madrugada, eles pensam: pô, professor, então não dá para eu estudar? Não dá, cara. Dá, nós temos alunos no Método 5, eu já fiz vários atendimentos no PAI, lá no Programa Aprendizado Inteligente, de pessoas com plantões. O grande ponto é você manter o seu ritmo, entendeu? O que você faz? Eu chego do meu plantão e vou dormir. Beleza, depois você pega e estuda. Não, eu chego, vou direto e prefiro dormir depois. Beleza, você está estabelecendo um ritmo. É lógico, seria muito bom você dormir certinho todas as noites? Seria. Mas não é o seu caso, porque o seu trabalho precisa ser feito no horário, sei lá, da madrugada. Então, ainda assim, dá para você desenvolver um bom ritmo que vai ajudar você a se disciplinar a estudar com qualidade. Beleza, pessoal? Esses são alguns elementos da neurociência para desenvolver a sua disciplina. É importante você pensar agora, e você pode colocar nos comentários ao vivo, nos comentários aqui do YouTube, na gravação, se você estiver vendo a gravação, qual desses elementos que você não incluiu, qual elemento que você ouviu agora e falou assim: poxa, professor Piscine, isso aí eu já faço, eu não faço, eu acho importante fazer isso. Coloca aqui nos comentários, porque isso ajuda você a tornar mais consciente das suas ações, inclusive estabelecer metas que você pode aplicar. Né? Talvez você escutou algo e falou: não, professor, eu vou fazer isso aí que você falou no vídeo, eu acho que é importante. Coloca aqui nos comentários, por favor, lembrando de clicar no gostei, compartilhar, que é muito importante.